falou, né? Ele fez umas modificações e ele deu uma entrevista e disse, olha, ou a gente empata o jogo, ou nós vamos tomar de 4 aqui hoje, né? Ele falou isso. Eu acho que ele falou mais naquela de, tipo, querer jogar pra torcida. Ele não imaginava que fosse tomar esse atropelamento que ele tomou. E o Danilo, parabéns, Danilo, você tá jogando demais, cara. Já fez muito na Libertadores, foi um dos jogadores mais importantes e tá mantendo o nível de atuação agora nesse início de Brasileiro. Obrigado. Eu acho que futebol é assim, você tem que ter uma sequência boa, vem num ano feliz, uma temporada muito boa aí, então quando você tem essa confiança e a sequência de jogos, com certeza você vai para dentro de campo e sabe que vai fazer bons jogos. Eu acho que não só eu, mas todo mundo está bem. Eu acho que quando a equipe está bem, as vitórias aparecem. Ô Danilo, como é que o time está reagindo aí com essas saídas, por exemplo, do Leandro Castan da defesa, o Alex do meio campo, que era seu companheiro ali nas meias, você tem o Douglas agora. Como é que o Tite, o Romarinho está no ataque, ontem o Jorge Henrique voltou. Como é que vocês estão vendo dentro do grupo essas mudanças aí e a chegada de novos reforços? Saíram alguns jogadores, isso aí dificulta um pouco, mas eu acho que o bom é que o nosso elenco tem jogadores de qualidade. Você pode ver que entrou outros jogadores e o padrão do time está o mesmo que estava jogando antes. Muda a peça e as características mudam também, mas o importante é que o esquema tático continue o mesmo. A gente vem apostando nisso aí, que é a marcação forte, não dá espaço para o adversário. E com a bola, posse de bola e procurar fazer os gols, criar as jogadas onde que vem dando certo até agora. O Corinthians contratou 2 atacantes, o peruano Guerreiro e o argentino... O Martínez. Martínez, que sempre esqueço o nome dele, mas logo a gente grava. Ontem eu senti, e todo mundo que entra já sabe, né? A briga por posição ali vai ser grande. No meio campo para frente a briga vai ser grande. Tem isso também, Danilo? Isso motiva, isso mexe com todo profissional. Preciso jogar bem, preciso estar bem, preciso participar bem, porque a disputa por posição... E o Tite mexe, né? Com o Tite costuma jogar mesmo quem está melhor. Não, com certeza. Eu acho que isso ele deixou bem claro já que vai jogar quem tiver melhor. Então ele é o principal, na minha opinião, é esse jeito dele, né? Que tenta ser correto sempre. Isso no futebol é muito importante. Se tiver alguma coisa de falar, fala na sua cara. Então não tem sacanagem com ninguém, trairagem com ninguém. E tudo é decidido nos treinamentos, nos jogos. Acho que você vê que nossos coletivos aqui, o jeito que a gente treina, entra um, sai outro, é do mesmo jeito. A equipe de baixo também treina no mesmo padrão. Então qualquer um que for para campo vai estar apto a fazer grandes jogos. Agora, Danilo, o time, claro, já mudou o chip aí da Libertadores para o Brasileirão, mas vocês ainda estão curtindo a Libertadores, aquelas imagens das semifinais contra o Santos, da decisão contra o Boca. Você deu um passe de calcanhar para um gol decisivo do Emerson na decisão contra o Boca Juniors, né? Baixou ali o doutor Sócrates em você, né, Danilo? Como é que vocês estão curtindo aí esse momento pós-Libertadores e essa volta para o Brasileirão? Momento bom, acho que mas só que já ficou para trás, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, que a vida continua, né? Libertadores são muito bom para todo mundo, para o clube, para a torcida. Só que essa euforia a gente tem que deixar para o torcedor, porque a vida continua, já entramos no Brasileiro, que na minha opinião também é muito difícil, jogos complicados, então a gente tem que voltar essa motivação aí para procurar manter o ritmo até o final. A gente está vendo imagens do Danilo, gol contra o Santos, né, que classificou o time para a decisão. O Corinthians estava perdendo por 1-0, 1-1 pelo resultado lá em Santos, classificou o Corinthians. Depois o Danilo teve participação decisiva também na final contra o Boca, né? E como é que você, Marco Antônio e Caio, vocês analisam a importância do Danilo, que taticamente parece ser um jogador essencial hoje para o Corinthians, né? Eu sinceramente, no começo, quando o Danilo chegou no Corinthians, eu não acreditava numa adaptação tão grande como ele teve, a importância tão grande como ele vem tendo. Maturidade, consciência, um aproveitamento de finalização na bola aérea. Ele tem sido realmente, o Caio elogiou com todo o mérito. O Danilo vem sendo um jogador decisivo pro Corinthians. Você imaginava que você ia jogar tanta bola assim ainda, Danilo? Lógico, né? Acho que a minha carreira inteira, por onde eu passei, sempre acreditei em mim, né? E não ia ser diferente no Corinthians, um grande clube. A gente sabe que não é fácil jogar,
Mas eu sempre busquei meu espaço e graças a Deus vem dando certo até aqui. Eu acho que os gols também, né? Eu acho que ilustra mais essa passagem. Graças a Deus vem fazendo os gols nessa temporada aí que vem ajudando bastante. Danilo, obrigado aí pela participação, né? O Tite não dá folga para ninguém, né? Já tem treino hoje aí, depois da vitória, da viagem lá no Rio de Janeiro, né? E a gente agradece a sua gentileza. Um abraço e até a próxima, Danilo. Valeu, um abraço. Então tá aí o Danilo, jogador do Corinthians, fez gol ontem na vitória sobre o Flamengo por 3-0 no Engenhão. O Corinthians venceu, subiu na tabela. Muito legal contar com o Danilo aqui no Arena. A gente vai seguindo aqui com o programa. A gente tem ainda o Bob Faria e o Guilherme, estavam lá em Belo Horizonte, aguardando aí o desfecho da entrevista com o Danilo. O Corinthians está vindo atropelando de baixo, né, Guilherme? O Atlético está folgado lá na frente, né? O Atlético parece que é o Corinthians do ano passado, né? A campanha sensacional, muito parecida com o Corinthians nas 10 primeiras rodadas. O Atlético, que também é uma novidade grande para a gente não imaginava. Aliás, os clubes de Minas e os do Rio Grande do Sul investiram pesado no Campeonato Brasileiro. E no Atlético o resultado já está sendo imediato, né? Mas o Atlético está com cara do Corinthians no passado. Será que é time para ser campeão esse Atlético? A pinta é essa, né? E aí, Guilherme, como é que vocês estão analisando aí essa situação, esse começo de campeonato e até olhando para baixo na tabela e vendo assim, quem é o adversário que preocupa vocês no momento, hein, Guilherme? A propósito, só para essa coisa de aproveitamento parecido com o Corinthians, é muito parecido mesmo. Nessa altura do campeonato no ano passado, o Corinthians tinha só um pontinho a mais do que tem o Atlético nesse momento dessa temporada. Então é uma campanha que está ali, está próximo. O desempenho é desempenho de campeão. O Atlético tem hoje coisa de 83%, né? Até anotei 83% de aproveitamento, quer dizer, um aproveitamento muito bom nessa reta inicial. Estamos nos encaminhando aí para o primeiro terço do campeonato, né? Acho que o próprio Corinthians, o Santos, a gente precisa manter uma regularidade, porque são equipes que vão já tá na parte de cima da tabela. Só que a gente sabe, tem a consciência que é um campeonato para 14, 15 equipes chegarem, então o máximo de jogos que a gente puder. É um campeonato muito competitivo. Sempre tem equipes que dão muito trabalho, na minha opinião são 14, 15 aí que pode estar chegando, então a gente precisa manter os pés no chão, continuar o trabalho, principalmente nesses jogos em casa, que é importante não perder ponto. Eu tenho um negócio que eu queria te perguntar, viu, Linhares, se você me permite. O Atlético está na alta. Dificilmente vai manter esse rendimento ao longo de 38 rodadas, porque é realmente um rendimento muito alto. E porque é natural, vai ter um momento em que tem uma queda, porque todas as equipes têm e todas que participaram desses campeonatos de pontos corridos tiveram também. O Atlético psicologicamente também está se preparando para quando tiver uma quedinha de rendimento conseguir segurar essa onda e sair mais rapidamente disso. Outro dia até no jogo contra o Figueirense eu disse, se usar esse exemplo, né? Tá perdendo o jogo, não se desespera, bota a bola no chão e vira a partida. Se tomar isso como exemplo para a temporada toda, o rendimento tende a ficar muito melhor e está brigando na cabeça do campeonato. Vocês já estão se preparando para isso? Isso já faz parte dos nossos assuntos também, essa possível queda, que a gente sabe que é impossível manter o rendimento, né, os 38 jogos, mas a gente espera também que essa possível queda esteja aliada também aos concorrentes, porque eles também não terão 100% toda a competição, mas a gente está ciente, é por isso que é importante ter um grupo forte, um grupo unido. Jogadores que entraram nos últimos jogos têm nos ajudado também. Eu fui um deles que entrei no último jogo, no penúltimo jogo, então a gente tem essa consciência, mas é fazer o máximo para que isso demore a acontecer e que caso aconteça a gente esteja preparado como um grupo. Ô Bob, o Atlético tem tantos jogadores, reforçou tão bem o elenco, que alguns jogadores até estão perdendo um pouco de espaço aí no time. Um deles é o André, né? O centroavante André, que brigou pela artilharia do Campeonato Mineiro, teve um grande destaque no Campeonato Mineiro, mas nesse momento o Santos está pretendendo trazer o Guilherme de volta. Como é que está a situação do André? Ele vai ficar mesmo no Atlético? Pode sair? O que aconteceu, só para explicar rapidamente, o Atlético trouxe o André e havia um grupo de investidores, o grupo Sonda, que prometeu fazer o pagamento para que o Atlético tivesse o passe ou os direitos do André. E aí tinha uma pendência com o time dele na Ucrânia, enfim, ele acabou não recebendo. Estamos vendo aí o André. O André, esse grupo
acabou não depositando esse dinheiro, não fazendo o pagamento. E ontem o presidente do Atlético divulgou uma nota oficial de repúdio, dizendo que se sentiu lesado, que foi enganado, que passou todo esse tempo esperando esse contato, esperando que o grupo honrasse esse compromisso, e na última hora o grupo de investidores disse que não ia fazer o pagamento. O Atlético foi lá, colocou a mão no bolso e pagou, né? Se comprometeu a comprar os direitos do André. E ontem, depois do jogo, o presidente do Atlético disse que também não vai emprestar o André, não. O André fica no Atlético, o André vai jogar no Atlético, vai fazer parte do grupo. Então, a situação neste momento é essa. O Atlético vai colocar a mão no bolso, vai comprar com os próprios recursos o restante dos direitos do André. E, segundo o presidente disse, o André não sai do Atlético agora. Agora, né, negociação, à medida que a temporada for andando, a gente vai observando o que vai acontecer. O fato é que, você disse bem, o elenco está cheio de gente querendo jogar, só dá para começar jogando 11. Mas é importante ter um banco forte também, né, Guilherme? Sem dúvidas, até esse nível de competitividade aumentou no nosso elenco, assim como foi citado aí com o Danilo no Corinthians. Então, isso também tem servido de evolução para todos nós, né, como individual. E a permanência do André também é muito importante, não só para ele como jogador, como para nós como um grupo. Então, é importante que todo esse imbróglio se resolva e que ele esteja com a gente. O Atlético vai jogar mais 28 jogos decisivos para quem largou na frente. Se não pensar assim em segurar os jogadores que tem, não chega. Porque o que o Guilherme falou, e a gente percebe isso no Cunha, a competitividade entre eles é muito importante para manter o nível do futebol do time em alta. E outra, muita gente machuca, fica fora. Se não tiver elenco, não aguenta um campeonato desse. O Atlético está certinho. Não pode prescindir do futebol de um centroavante como o André. Tem muito poucos por aí. Não pode abrir mão, não. Ele está contratando bem. O Bob citou, né? O Atlético, em determinado momento, como deve acontecer com Fluminense e Vasco, que estão aí, né, na cola do Atlético, deve cair. E o que segura um time no momento que você oscila um pouco é o sistema defensivo. E hoje o Atlético Mineiro tem um goleiro que você pode confiar, que é uma coisa que eu acho que vinha faltando em competições anteriores. O Vitor é muito bom goleiro. Andou falhando um pouquinho depois que não foi convocado mais para a seleção, teve uma queda de rendimento, mas é um cara confiável. Ele vai decidir jogo para você. Outro jogador que a gente não fala muito resolveu o problema da lateral esquerda, o Júnior César. Então, assim, foram cirúrgicas as contratações. E tem um treinador que sabe montar time. Você pode falar o que você quiser do Cuca, tem muita gente que acha que ele é um pouco depressivo, que às vezes ele sente demais a derrota. Eu já fiz esse tipo de crítica ao Cuca e acho que ele melhorou muito nesses últimos 2 anos, mas o time do Cuca é um time ofensivo, é um time que joga com a bola no chão, é um time que dá gosto de ver jogar. Ganhando ou perdendo, ele é fiel a um estilo de um futebol bem jogado. E isso está se refletindo dentro de campo, né, Guilherme? Sem dúvidas, do ano passado para cá, nós tivemos uma evolução, né, como a gente pode ver, e eu acho que o conhecimento dele, o que ele aprendeu a conhecer de cada jogador também está sendo importante no momento, porque ele está conseguindo extrair o máximo de cada um, de acordo com o posicionamento. E como você falou, as contratações têm sido cirúrgicas, foram peças, foram realmente pensadas, né, para o esquema que ele utiliza. Então, acho que o resultado disso tudo está sendo dentro de campo. Legal, então. O Guilherme participou com a gente, falando aí dessa grande vitória, né? O Atlético é o líder do Brasileirão, ganhou ontem do Internacional por 3-1 lá em Belo Horizonte. A gente agradece a participação do Guilherme. O Bob Faria vai continuar com a gente, porque ainda temos o assunto Cruzeiro aí pela frente, né, Bob? Para falar da vitória do Cruzeiro aqui em São Paulo ontem sobre a Portuguesa. Mas valeu demais, Guilherme, obrigado, e a gente conta com você em outras oportunidades. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e espero estar falando mais vezes de coisas boas aqui. Legal, só para a gente finalizar o assunto Atlético rapidinho, porque a nota oficial do Atlético Mineiro, assinada pelo presidente sobre a questão do André, e ele finaliza dizendo o seguinte: para tranquilizar o torcedor, ele explica como é que foi a negociação, o grupo que ia pagar o investimento não pagou, e enfim, ele diz que o grupo pisou na bola e tudo mais, e ele diz: para tranquilizar o torcedor, informo que com recursos próprios renegociamos a compra do atacante André junto ao Dínamo. A primeira parcela, inclusive, já foi enviada para o clube
E ele disse: espero que atitudes como a desse grupo sejam expurgadas do nosso meio e que pseudo-investidores não encontrem mais espaço no futebol que vem se tornando cada vez mais sério e moderno. No Atlético, eles já têm as portas fechadas, assina Alexandre Calil, presidente do Atlético. Viu, Linhares? Tá certo, então. O Bob Faria continua com a gente, vai falar daqui a pouquinho também sobre a vitória do Cruzeiro. O Guilherme está liberado aí da participação. Obrigado pela presença do Guilherme.